Boa tarde, turma. Vou resolver com vocês o exercício número 2. Lembrando que a resolução desses exercícios depende muito da pesquisa que vocês fizeram. Quando eu peço a pesquisa, significa que depois vem exercício e que eu vou utilizar as fórmulas e os conceitos da pesquisa. Então, o exercício número 2, ele fala o seguinte: 3 capacitores são ligados em série. A capacitância do primeiro é expressa por, então, capacidade do primeiro capacitor, 5 microfarad. O segundo capacitor, 3 microfarad e o terceiro, 7. Está associado, essa associação está combinada com uma DDP. O que é DDP? É diferença de potencial. Então, quando fala tensão, diferença de potencial é a mesma coisa. Significa que eu tenho um gerador. O que é um gerador? É uma pilha ou uma bateria. Então, eu vou ter uma diferença de potencial de 12 volts. Pede-se. Então, tenho mais de uma pergunta. A capacitância equivalente, a carga de cada capacitor e a diferença de potencial de cada capacitor. Então, vamos lá. Vou tentar entender esse problema. Eu tenho uma associação de 3 capacitores e é uma associação em série. Então, eu vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro capacitor. E aí, eles estão ligados em um gerador. O que é um gerador? É uma pilha, uma bateria, tá? Esse é o símbolo aqui do gerador. E esse gerador, essa DDP, né? DDP, diferença de potencial, ela tem 12 volts. Então, aqui eu vou ter o capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. E aí, eu vou ter que o capacitor 1, ele armazena 5 microfarad. O C2, 3 microfarad. E o C3, 7 microfarad. Então, o probleminha é esse. Tenho 3 dispositivos que armazenam carga e aqui eu tenho um gerador, né, que vai gerar energia e eles vão armazenar. Então, eu tenho uma pilha, uma bateria e eu tenho 3 perguntas, né? Eu quero saber, qual é a capacitância equivalente, o capacitor equivalente dessa associação. Eu quero saber a carga de cada capacitor e eu quero saber o quê? A diferença de potencial, quanto cada um aguenta aqui, de potencial de cada capacitor também. Então, são 3 perguntas aqui. Então, vamos por partes. Primeira coisa, eu vou calcular o capacitor equivalente. Então, vou chamar de 1. Vou resolver 1. Então, eu quero calcular o capacitor equivalente. Então, eu tenho uma série. Como que eu calculo o capacitor equivalente da série? 1 sobre capacitor equivalente é igual, é a soma dos inversos. 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Então, vai ficar como? O C1, ele vale 5. C1 vale 5 microfarad. O C2, ele vale 3. E o C3, ele vale 7. Então, eu tenho uma soma aí de 3 frações. Denominadores são todos diferentes. Eu tenho 5, 3 e 7. Então, o mais simples aqui, quando a gente for calcular o MMC, a gente montar aquele varalzinho. Acho que todo mundo conhece o varalzinho, E a gente vai dividindo. Então, eu pego o menor, dá para simplificar por 3. 5 dividido por 3 vai dar resto. Então, deixa quieto. 3 por 3 vai dar 1, 7 também vai dar resto. Próximo é o 5. Sobra 1, 1. E aqui o próximo é o 7. Então, varalzinho todo mundo lembra como faz. Tem que ficar tudo 1 no final. E aqui a gente multiplica, 3 vezes o 5 vai dar 15. E aí, 15 vezes 7, 7 vezes 5 vai dar 35. 7 vezes o 1 vai dar 7, com 3, 10, 105. Então, 1 sobre capacitor equivalente é igual. Então, o MMC é 105. Para o 5 se tornar 105, para quem que eu multiplico? Então, você pega aqui, 105, divido para 5. Eu tenho que multiplicar por 21, que eu faço embaixo, faço em cima. O 3, para se tornar 105, eu multiplico para quem? Então, 105 dividido por 3 vai dar 35.
Então, você multiplica ele por 35. E o 7, eu multiplico por quem para dar 105? Então, pega aqui, ó, 105 dividido para 7, 15. Multiplico por 15. Como que vai ficar isso? Ó, 21 vezes 1, 21. 5 vezes 21, 105. Mais 35 vezes 1 é 35. 3 vezes 35, 105. Mais 1 vezes 15, 15. 7 vezes 15, 105. Então, aquela regrinha que eu expliquei no vídeo anterior, que a gente multiplicava e somava, só vale se for um número inteiro e uma fração. Aqui eu só tenho 3 frações, não tem como resolver. Continuando. 1 sobre o capacitor equivalente é igual. Então, denominadores iguais, eu mantenho o denominador e eu vou somar o que está em cima. Então, eu vou pegar 21 mais 35 mais 15. Então, eu vou pegar, ó, 21 mais 35 mais 15. Quanto que deu? 71. Então, 1 sobre o capacitor equivalente é igual a 71 sobre 105. Acabou? Não, não acabou. Esse é um pouco comprido. Porque eu tenho o inverso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter. Você pode multiplicar em cruz ou você pode inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo, que vai ficar 1, vai para cima. Então, vai ficar 105 dividido por 71. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 105 dividido por 71. Vai ficar 1,4788. Vamos aproximar isso daqui, ó. Então, o capacitor equivalente dessa associação, ele vai ser aproximadamente 1,479, né? Por aqui, 98. Se vocês olharem nas alternativas, eu já sei que a primeira é a correta, porque é a única que fala que o capacitor equivalente tem esse valor, né? Microfarad. Então, você já pode parar por aqui. Você já sabe que o capacitor equivalente tem esse valor, os outros não batem. Mas se você quiser calcular a carga, é muito simples. Por quê? A carga, como que eu calculo a carga? Você sabe que o capacitor equivalente é a carga dividido pelo potencial. Você tem o capacitor de cada um, você tem a carga e você tem a quantidade de volts. Dá para você utilizar essa fórmula, tudo bem? Mas não vai precisar, porque você já tem que o capacitor equivalente vale 1,478, certo? Esse problema ele é um pouquinho mais exaustivo por conta dos números, mas ele não é difícil. Lembrando, a pesquisa que vocês fizeram depende muito, o exercício depende muito da pesquisa. Então, quem estudou, viu como resolve as associações, vai conseguir fazer. E quem não conseguir, por favor, pergunte.